Olá, meus queridos amigos, bom dia para vocês. Estou mais uma vez aqui juntinho no Pétalas do Espiritismo, nesta manhã linda, para aprendermos e estudarmos o Livro dos Espíritos. E, meus amigos, nós vamos dar continuidade hoje ao estudo sobre o sono e os sonhos, mais especialmente na questão 408 do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 8 da segunda parte do livro, onde estamos estudando sobre emancipação da alma. Kardec aqui questiona: e qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? Responde a espiritualidade: é fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Kardec aqui então questiona por que muitas vezes nós, quando estamos principalmente naquele estado de torpor, nós conseguimos ouvir algumas palavras dentro de nós. Quando ele diz aqui algumas vezes em nós mesmos, quer dizer dentro da nossa mente, algumas palavras que não têm nexo com alguma coisa que nós estejamos pensando. Então, na opinião de Kardec, aquilo não viria de nós. Mas por que nós ouvimos isso dentro da nossa mente? E aí a espiritualidade diz que de fato isso acontece e que muitas vezes não só palavras soltas, mas frases inteiras. E mais uma vez ele ressalta que isso acontece principalmente quando os sentidos começam a se entorpecer, porque naquele momento já há o processo de emancipação da alma, como nós falamos. E aí o espírito, no caso nós, já conseguimos acessar o plano espiritual. E portanto ele diz aqui, é um fraco eco do que diz um espírito que convosco quer se comunicar. Ou seja, nós já emancipamos, já entramos em contato com algum espírito desencarnado, esse espírito desencarnado já fala conosco e nós ainda meio acordados, meio ainda querendo adormecer, nós ouvimos aquelas frases, aquelas palavras em nossa mente. E aí lembremos sempre que isso não deixa de ser também um certo sinal de mediunidade. Claro que aqui é esse processo de emancipação ao qual todos nós estamos submetidos, certo? Mas isso é só para vocês entenderem que o processo de mediunidade é mais ou menos esse. Os médiuns, justamente, eles têm mais facilidade para se emancipar, não apenas quando vão dormir, mas no estado de lucidez. E nesse processo de emancipação, eles conectam-se com a espiritualidade, por isso eles conseguem visualizar os espíritos, conseguem ouvir os espíritos. Então, isso que acontece conosco de uma forma mais lúcida quando nós estamos adormecendo, é o que acontece, digamos assim, com mais naturalidade para com aqueles que são médiuns, certo? Vamos então ouvir Miramês falando sobre a audição de palavras sem nexo. Então ele diz: qual a razão de ouvirmos palavras sem que nelas estejamos pensando? Essas palavras, às vezes frases inteiras que percebemos pelos sentidos espirituais, são certamente ditas por espíritos que querem se comunicar conosco, com os encarnados. É esse processo que ocorre na mediunidade. Às vezes o espírito fala como se fosse dentro da cabeça, ou, muito raro, usando mesmo a audição dos companheiros encarnados. Isso acontece todos os dias com muitas pessoas, no lar, no trabalho, nas ruas e frequentemente no lazer. Não é muito comum entre os encarnados se avistarem vultos ou ter a impressão que há alguém por perto? São os sentidos marcando a presença de alguém. Todos somos médiuns, tanto na carne quanto fora dela. O exercício da mediunidade se faz ver em todos os lugares, e o intercâmbio existe em todos os reinos da natureza, provando assim a existência do espírito. A razão de ouvirmos essas vozes é que o espírito sobrevive à morte do corpo. No futuro, as comunicações vão ficar cada vez mais nítidas para a glória da própria vida e encher os corações de esperança. Mas, para tanto, necessário se faz que os homens, inicialmente, preparem o coração, no sentido de saberem que a vida continua melhor do que antes.
Quando se está deitado para o devido sono, ao relaxar o corpo, eventualmente ouvem-se palavras e veem-se vultos em torno de si. Isso comprova, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, a existência do espírito e que a vida continua além do túmulo. Tudo o que acontece tem uma razão de ser. A doutrina espírita está preparando os homens já maduros para essa revelação em massa. Pedimos a Deus que seja breve. Jesus, em seu tempo, abalou o mundo com as suas curas, com as suas profecias, com o seu encanto espiritual. Se o Espiritismo é ele voltando, deve fazer o mesmo para acordar criaturas que dormem. É isso que esperamos, que seja o mesmo Cristo servindo-se dos homens de bem como instrumentos para alegrarem o mundo inteiro, para mostrar aos povos que existe a felicidade, qual anunciada nas Escrituras, a nova Jerusalém, um novo mundo onde a paz e o amor sejam uma realidade, como o ar que se respira. Quando chegar esse tempo, as comunicações dos espíritos livres da matéria com o homem será acontecimento corriqueiro, natural, qual conversar com os companheiros de trabalho, de lazer e os familiares. Que maravilhoso isso, não é mesmo, meus queridos amigos? Saber que essa comunicação que hoje ainda nos traz tantas dúvidas, tantos questionamentos, com o tempo, com a nossa evolução, será algo extremamente natural. Já é natural, mas será, digamos assim, comum, vai acontecer naturalmente com todas as pessoas, da mesma forma como ele diz aqui, como nós nos comunicamos com os nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho, de lazer. Ou seja, não vai mais haver as dúvidas e os questionamentos acerca da imortalidade da alma, acerca da comunicabilidade com os espíritos, porque isso vai ser algo plenamente natural e constante nas nossas relações. E ele diz aqui, as vidas sucedem vidas, e o medo da morte desaparece dos homens para dar lugar à esperança e à fé, nas lides com amor. Agradecemos a Deus e Jesus por esses feitos, e agradecemos igualmente ao novo apóstolo de Jesus, Allan Kardec, pelos trabalhos que fez em favor da nossa felicidade. Estejamos juntos, dando as mãos aos homens e, igualmente, dando as mãos a Jesus, em nome de Deus. Pedimos ao Senhor que possamos continuar na tarefa e que ela sirva para os homens de meio para meditarem em como melhorar seus sentimentos e iluminar corações. E nós estamos trabalhando exatamente para isso. Estamos nos preparando para que, quando este dia chegar, nós estejamos prontos, nós estejamos capacitados, nós estejamos não apenas com o conhecimento intelectual, mas acima de tudo com a vivência do Evangelho redivivo em nossos corações e em nossas vidas. E assim, verdadeiramente, estaremos ao lado, pertinho de Deus. Certo, meus amores, meus queridos amigos, nosso estudo de hoje vai terminando por aqui. Eu tenho certeza que foi mais um aprendizado maravilhoso. Sempre bom ter a oportunidade de agregar valores, de conhecer, de evoluir, de realmente aprender através do Livro dos Espíritos e principalmente dos comentários e considerações de Miramês, que são sempre maravilhosos. Eu agradeço muito a sua presença, a sua participação sempre aqui conosco e espero que amanhã você esteja juntinho novamente para ir aprender e estudar aqui no Pétalas do Espiritismo. Um grande beijo, um grande abraço e se você está ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faz parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.